Muito boa tarde. O a seguir é o tema que está no ar na televisão pública de Angola, que traz consigo o tema que tem a ver com a sustentabilidade nos presentes. E para nos ajudar a compreender esta temática, esta abordagem, neste domingo, 28 de dezembro de 2025, estamos às portas de fechar um ano e abrir um outro ano. Temos como convidados o economista Apolinário Wapota. Boa tarde. Boa tarde, muito gosto. Exatamente, temos também o Sr. Muniz Bala, sociólogo. Boa tarde, Cândido. Boa tarde, colegas do painel, e saudações extensivas ao vasto auditório, os telespectadores da televisão pública de Angola. E vai nos ajudar a compreender os aspectos, outros aspectos, o Sr. Alberto Cachequele Pedro. Muito boa tarde e um Feliz Natal a este vasto auditório da TPA. E o educador social, Luís Carlos... Advogado. Pois, estamos já a tentar mudar, mas é mesmo advogado. Boa tarde. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Obrigado. Como compreender esta questão? Começo pelo nosso sociólogo. Como compreender essa questão, a sustentabilidade dos presentes? Sustentabilidade dos presentes e consumo consciente, é assim que está concebido o tema. É um tema que se aceita plenamente, considerando que nós estamos a viver uma quadra festiva, e a quadra festiva é marcada por aumento do consumo, a procura de alguns bens e serviços, principalmente os produtos de cesta básica, que são incontornáveis no contexto da quadra festiva. Faz todo sentido abordar este tema porque nós vivemos um momento bastante simbólico. Passou o Natal, que tem também o simbolismo de representar, do ponto de vista do cristianismo, o nascimento de Jesus Cristo. Daí a exaltação desta festa também ter um pendor eminentemente cristão, mas não só, também o Natal traz consigo o simbolismo de ser o dia da família, um momento de confraternização, espécie de momento que as famílias procuram, digamos, conviver, partilhar momentos de intimidade, haver mais empatia, e as organizações também desenvolvem ações de solidariedade. Então, num contexto da quadra festiva, que também daqui mais uns 2, 3 dias vamos assinalar a passagem do ano, isto tudo traz, digamos, alguma emoção, e a sociedade foi construída no sentido de celebrar, exaltar estes momentos para conferir o devido simbolismo. Dali faz sentido que seja um momento marcado também, em parte, por troca de presentes, aumento do consumo, mais além daquilo que é normal. E faz todo sentido perceber até que ponto essa troca de presentes, que são indispensáveis, que agregam valor ao simbolismo do Natal, pode ser algo sustentável do ponto de vista dos ordenados, do rendimento das famílias e a capacidade financeira que os indivíduos têm para fazer face a despesas inerentes à quadra festiva. Okay. Então, para uma nota inicial, vamos, digamos, analisar essa perspectiva de vários fenómenos que são inerentes ao aumento do consumo, como especulação dos preços. Por vezes são feitas despesas para além daquilo que é devidamente programado, e isso lá para frente vamos olhar também o impacto da própria produção nacional em relação à sustentabilidade. A sustentabilidade, exatamente, é incontornável. Nós vamos falar isso com mais detalhe, que se queremos pensar em consumo sustentável, nós temos que olhar indiscutivelmente para a produção nacional. Vamos saber do economista como é que as famílias devem preparar-se para efetivamente manter esta sustentabilidade durante a quadra festiva. Boa tarde, outra vez mais, os colegas do painel. As famílias, e nós, enquanto economistas, aconselhamos que a sustentabilidade, obviamente, é aquilo que as famílias devem preparar para as suas casas, para essa festa natalícia, mas não obstante a questão, por exemplo, de quebrar os seus gostos, suas escolhas, suas preferências. Mas falou-se muito mais aqui, apoiando aqui no senhor sociólogo, é olhar a sustentabilidade naquilo do ponto de vista da produção nacional. Penso que neste Natal, ou 2 anos para cá, nós temos um Natal e quadra festiva em si, no seu todo, e muita coisa que é da produção nacional, em que, por exemplo, falamos aqui da produção, e o cabrito, por exemplo, já faz parte da nossa mesa. As pessoas hoje estamos a esquecer um bocado daquilo que é o bacalhau. E, aliás,
para termos esse consumo, essa sustentabilidade e o consumo consciente, é olharmos para aquilo que é também aquilo que é a base nacional, a produção nacional, de modo a incentivar e também a aculturarmos aquilo que é nosso. Mandioca, esse Natal, há 2 anos também já fez parte do nosso Natal, a banana pão e muitos outros produtos da cesta básica da produção nacional realmente. Não a questão de que temos que tirar o poder nas famílias a terem alguma importação ou algum produto importado na sua mesa natalícia ou das festas como tal, mas é óbvio que analisamos e encontramos há 2 anos e este ano então não foi diferente, as famílias a terem a produção nacional nas suas mesas e a preparação é exatamente consciente, mas a consciência o que é? É consumir o que posso, eu consumir o que gosto, o que prefiro e o que eu escolho. Portanto, é essa forma que nós aconselhamos que as famílias se preparem para tal. Ok. Do ponto de vista social, como é que se deve atender esta questão? A pressão que se exerce para garantir presentes e olhar para um consumo consciente? Bem, muito boa tarde mais uma vez. Os presentes devem começar a ser preparados já em janeiro, prevendo dezembro, ou nem por isso? Não, os presentes devem estar preparados consoante o capital de cada um. É bem verdade que nós, hoje em dia, gostamos de trazer à ribalta presentes que chamam a atenção à sociedade, porque, de uma forma de brincadeira, acho que aqui a nossa televisão traz à ribalta a este tema, mas nós, por um objeto do nosso telemóvel, a nossa tendência é substituir a imagem pública para que possam nos ver, possam nos assistir de uma forma mais extensiva face aos presentes. Os presentes, como o caro jornalista disse muito bem, poderia se preparar em janeiro ou em outros meses, mas a correria do 12º mês do ano é muito infernal, em que, com a especulação dos preços, as pessoas querem sempre escolher os melhores presentes e assim gastar sem saber do que poderá acontecer o mês seguinte, que é o mês de janeiro. Este mês que muita gente diz que é o mês com 47 ou 60 dias. Por quê? Porque esquecemos que existe esse mês e os gastos excessivos é sempre presente no mês de dezembro. O sociólogo falou muito bem em que é uma grande festa em celebração do cristianismo face ao nascimento de Jesus Cristo e, portanto, as famílias têm a ceia e destas ceias costumam presentear os céus. Destes céus, só para aqui como um pontapé de saída, é só para que qualquer presente é sempre válido no seio da família. Não é necessário gastar os presentes excessivos. Ter consciência de que janeiro vai precisar desses presentes e está aí às portas. Exatamente. Vamos ouvir do nosso advogado. A compra, por esta altura, quadra festiva, pode desembocar em determinadas questões jurídicas. Por exemplo, na entrega da coisa, numa compra em que não se fez devidamente o contrato. Como compreender esta questão? Na compra, que consciência as pessoas devem ter para não terem problemas que resultem em janeiro num fórum jurídico? Obrigado. Primeiro temos que saber o tipo de produto que vamos adquirir e a quem vamos adquirir este produto. Há produtos que, para a sua aquisição, não precisamos estabelecer de forma escrita um contrato de compra e venda. Quer dizer, não se pode perder de vista esse pormenor. Não. Mesmo que haja esta emotividade, com as devidas aspas, é pressão da quadra festiva, mas temos que lembrar estes detalhes, são as faturas e tudo mais. Sim, temos que ter em conta esses elementos todos por uma questão da nossa própria garantia e o nosso direito. Caso adquirir um bem e que esse bem não esteja em condições para consumo,
você poderá, ou melhor, a pessoa que adquiriu o bem poderá reclamar desde que apresenta a fatura, porque sem a fatura não terá como reclamar. Para além disso, também há serviços, há instituições que velam pelo direito do consumidor. Estão aí no mercado para proteger o interesse do consumidor. Normalmente, quando isto acontece, as pessoas dirigem-se a essa instituição. Muitas vezes não necessitamos de recorrer ao fórum, né? E quando falo de fórum, estou a falar do tribunal. Porque sabemos que o tribunal é moroso para a resolução de conflitos. Então, a associação que vela pelo interesse do cidadão, e temos aí várias associações. Temos a DIC, temos a INADEC. Que eu não gostaria de fazer publicidade gratuita dessas instituições. Não, mas são instituições públicas que trabalham e faz sentido que no exercício pedagógico as pessoas saibam que existe uma instituição que defende os direitos do consumidor. Então faz sentido. Sim, mas não, pronto. A DIC não é instituição pública. Não é INADEC. A DIC é uma associação de defesa do consumidor, mas não é pública. Não presta um serviço público, não. O serviço, é aí que eu quis chegar. O serviço que presta é que é público. Há um interesse público. E por aí temos essas instituições onde o cidadão que vê o seu direito violado pode se dirigir. Mas mesmo assim, é sempre bom pedir a fatura para poder reclamar. E doutor, há aquelas situações em que o cliente chega a um determinado estabelecimento comercial e é informado que não admitimos troca do produto. Logo à partida. O que é que ele faz? Não, mas logo a partida permite só acrescentar. Mas há instituições, nós temos estabelecimentos comerciais assim. Olha, senhora, nós não admitimos Imagina troca que nem alguém devolução. tenha adquirido um equipamento que não funciona por qualquer motivo. Sim, eu acho que depois tem que haver alguma forma de salvaguardar. Mas eu queria acrescentar o seguinte. Sim. O doutor disse. Mas vamos só deixar, o doutor já terminou? Sim. Ainda não. Vamos deixar terminar o raciocínio e passamos. Quando assim acontece, o cidadão deve denunciar esta instituição, ou esta loja, ou esta superfície comercial, deve fazer denúncia acerca dessa instituição, porque é proibido, não é permitido que uma instituição comercial viola direito do cidadão, porque o cidadão tem o direito de trocar o produto quando adquire um produto que não esteja em condições, desde que apresente a respectiva fatura. Okay. Agora, é necessário que o cidadão faça a sua parte, faça denúncia, e a denúncia pode ser pública, pode fazer denúncia junto ao livro de reclamações. Se não tiver, caso não haja livro de reclamações. Esse tipo de instituição, à primeira vista, não tem livro de reclamação. Mas há vários meios em que o cidadão pode fazer a denúncia. Vamos já saber desses vários meios. Sim. Queria acrescentar... Queria acrescentar que a quadra festiva é marcada exatamente por aumento de preços até a especulação. Pelo que faz sentido aqui apelar bom senso quando nós queremos falar do consumo consciente, da necessidade das pessoas conhecerem instituições do Estado que trabalham em prol da defesa dos direitos do consumidor. Aqui falou-se de INADEC, mas como podíamos ter falado também da NIESA, em questões que têm a ver em matéria de especulação dos preços. Faz todo sentido que muitos estabelecimentos comerciais, nessa altura, temos quase os preços especulados. Aliás, o mercado autorregula-se no princípio da oferta e da procura e, naturalmente, nessa altura, assistimos de forma desenfreada a uma procura excessiva pelos produtos e os comerciantes que detêm o monopólio de alguns produtos, a tendência é aumentar os preços. E são comportamentos, o consumo consciente passa necessariamente por isso. Se há essa cultura de aumento do preço, as pessoas, antes de adquirir algum bem, primeiro façam uma comparação, comparar os preços e comprar apenas aquilo que é necessário na perspectiva de uma previsão. Que nós, quando queremos invocar que o mês de janeiro, por norma, é mês da fome, é assim que se diz, no senso comum, percebe-se isso. Isso, em parte, resulta da falta de planificação na perspectiva de guardar sempre, e é importante que se diga isso em termos mais simples, de algum dinheiro para fazer face a despesas do mês de janeiro. Porque... Bem, doutora, há que comprar, comer e viver. Há que comer,
mas também numa previsão de que os salários que foram pagos no mês de dezembro, na perspectiva de sustentar, de fazerem face à despesa do mês de janeiro. Nós não podemos perder essa perspectiva. Por isso, os nossos presentes têm de ser sustentáveis e adequados ao rendimento que cada indivíduo tem. Nós não podemos gastar aquilo que não temos. Isto tem que ser o princípio de gestão. Racionalizar, olhar que a médio e longo prazo, o salário que foi pago no mês de janeiro, que infelizmente, se olharmos os bolsos, quase todo o dinheiro foi gasto. Agora estamos a ver a dificuldade. Se as pessoas não investiram, não têm uma forma alternativa de, digamos, suprir essas necessidades, nós temos um mês de janeiro marcado por muitas dificuldades. Porque a inflação há de continuar, nós temos enormes problemas da parte das famílias, então faz todo sentido. Se querem presentear, é importante que se olhe mais pelo simbolismo e não pelo preço daquilo que vai se gastar. Não se pode gastar aquilo que não se tem. Ok. Esse tem que ser o princípio de gestão. Ok, doutor, hoje a nossa sociedade já apresenta um nível de literacia que permite ter este pensamento espelhado aqui. Apresenta, sim, apresenta. E aí nós temos, por exemplo, o Banco Nacional de Angola, que tem estado a levar a cabo, por exemplo, questões da literacia financeira. Mas deixe-me aqui dizer, porque a questão de... As famílias devem exercer aquilo que é a economia doméstica. Nós não podemos gastar apenas o que temos no 12º mês do ano. A economia doméstica é o exercício daquilo que nos permite as nossas compras anuais e também, e que vai culminar no caso das festas, por exemplo. Se as pessoas, se as famílias querem apenas ter a pressão daquilo que é o 13º para tudo gastar na quadra festiva, é aquilo que depois pesa o janeiro que eu ouvi aqui com um mês de 60 dias. Que infelizmente isso é uma questão psicológica, é uma questão mental e porque nós não racionalizamos os custos. Nós queremos dar presentes caros. Sim, vamos dar presentes caros, mas nós temos que nos preparar anualmente. Nem que for para começar a prepararmos isso semestralmente, ponto semestral. Porque se nós, no final do mês, em todos os meses, tudo o que entra sai, mas janeiro nós queremos prepararmos-nos, porque temos que dar um novembro muito cheio, infelizmente vamos ter mesmo um janeiro muito apertado, com 60 dias que nós já ouvimos. Mas não obstante isso também o que é, o espírito natalício, a quadra festiva, não deve se considerar apenas em mesas cheias daquilo que nós já falamos. É um espírito de vivência, um espírito do menino Jesus Cristo. Tudo bem, é uma festa, mas o que temos que viver é realmente aquilo que é o ponto de vista da questão. Se nós não temos o bacalhau na mesa, isso não pode estragar o nosso Natal, não pode estragar a reflexão, não pode desunir a família. Doutor, tem dito que tem que se manter a tradição, ter a mesa recheada. Sim, manter mas a tradição na medida do possível. na medida do possível, racionalmente. Porque Se olhar para a perspectiva de produção nacional, melhor ainda. Melhor? Melhor, exatamente. Porque, repare uma substituição de coisa. alimentos mais caros por aqueles mais nutritivos, digamos. Sim. E eu acho que as novas gerações também... Olha, é assim, nós precisamos mudar os hábitos alimentares numa perspectiva mas também com alguma satisfação, não é? Sem contradição, olhar que a nossa produção nacional é um facto. O que mais se come, se vamos para as paragens, não é a bolacha. Hoje a substituição, o pão à mandioca, banana-pão, principalmente a junguba. Agora, essa é a vertente de substituição de alimentos no sentido essa questão da produção nacional. Okay. Agora, só para terminar essa nota também, queria dizer o seguinte. Nós precisamos olhar a quadra festiva como um período marcado, para além da especulação, mas por impulso à compra. As pessoas querem comprar tudo. Então, é necessário as pessoas terem sempre uma planificação, tomar nota do que é necessário, o que é indispensável para garantir uma quadra festiva. Que presente podemos comprar? Às crianças, por exemplo, é preciso informar as limitações da família, que o papá não está em condições de oferecer uma bina, por exemplo. E o pai consegue convencer os filhos compreenderem os filhos que o pai que... Necessariamente, o pai consegue. Nós ontem fomos... De que forma o pai deve... A realidade... Mas a realidade... Vamos ouvir o que é depois, vamos também ouvir. A realidade conversando. Canto Calombe, nós já crescemos a ouvir o não dos nossos pais. Os nossos pais, os pais hoje não querem dar o não nas crianças. Os nossos filhos têm que saber o não. O que é que tenho, o que é que posso, o que não posso. Hoje é a bina, mas hoje não há. Ontem houve bina, hoje não há bina. Porque se nós vivemos a pressão dos filhos,
acabamos nos endividando para fazer a vontade dos filhos. E, infelizmente, não estaríamos a criar uma família. Mas o filho quer bicicleta, quer um iPhone. Mas tem de dizer o pai, tem de dizer o não, que não é possível. Neste momento não é possível. Mas há pais que têm... Até pode ir mais em detalhe e dizer que não, o 13º foi pago em 3 parcelas, porque não é possível. Parte desse dinheiro foi gasto em outubro, novembro, e o pai não tem o suficiente. O pouco que temos de salário de dezembro é para suprir as despesas janeiro. Como compreender os filhos nessa perspectiva? E às vezes há filhos que acabam por não aceitar o não do pai. Certo. Essa negação. Essa negação. Numa residência deve haver um imperialismo paternal, né? Os filhos têm que olhar o pai como a pessoa ideal ali a poder entender. Repare que não, às vezes falamos aqui das bicicletas e dos iPhones. Não é às vezes... Do Play também. Do PlayStation, que já tenho uma dívida com isso. Até o filho essa hora está a olhar-me e está a dizer que o papai está a falar de PlayStation. Mas aqui estamos a falar desses presentes excessivos, da consciência do consumo. Por quê? Porque, na verdade, nós os pais também devem brincar com os filhos. Ok, o pai vai oferecer presente. O que é que vocês podem oferecer aos pais? É uma pergunta. Normalmente faz-se essa pergunta aos filhos e tem-se visto que os filhos são as pessoas que dão presentes mais simbólicos com menos gasto, menos custo. Aliás, porque eles apresentam uma condição econômica que não tem uma fonte de renda, não tem uma fonte de renda, mas por uma carta, por uma fotografia, cartão postal. Por um cartão postal, por convidar a esposa ou os filhos a ir ver um novo filme. Agora temos várias salas de cinema, chupar um gelado, sair de um local a outro. Presente também. Chega a ser mais econômico. É presente do Natal. Um abraço, papai, eu te amo, continue assim, que esse ano será melhor. Ou um abraço, filho. Continua a estudar, gostei das tuas notas nesse primeiro trimestre, que o próximo trimestre será de muita luta, faça essa garra, satisfaça o papá, dê esse presente ao papá. Limita muito a nossa condição das famosas promoções desproporcionais, porque os nossos centros comerciais metem muito stick. Promoção, produtos em promoção, afinal não são promocionais. E acaba por pesar no bolso, né? A nossa consciência é que cobra que estamos em promoção e gastamos muito. Fim a cabo, os presentes que nós compramos para os nossos nunca estão em promoção e chegamos a gastar tanto. E o economista disse muito bem, os gastos excessivos causam um arrependimento mais tarde e trouxemos aqui à ribalta essa situação, que os presentes, os iPhones, por exemplo, eu acredito que quem ofereceu um grande presente, um presente com um elevado preço, não fez-lo dentro de casa, quis publicar para todo mundo saber que o fulano ou a fulana presenteou os seus filhos. Mas quem tem pode dar, né? Quem tem pode dar. Mas também não podemos... O que se pode impedir doutora, a pressão dos filhos pode diminuir, assim, o pai sentir-se que não tem capacidade de resposta? Ou que isto, os progenitores, protetores, responsáveis de família, olhando para o seu agregado, tenham a consciência de dizer, não consigo dar porque esta é a minha capacidade? Sim, é preciso saber dizer sim e dizer não. Mas, para além disso, está muito relacionado com a educação. Que tipo de educação dás aos teus filhos? E não basta dizer não. O pai tem que justificar a este filho o não. O pai não pode ofertar um iPhone, o pai não pode ofertar uma bicicleta por este e aquele motivo. E o filho vai compreender, mas o pai poderá ofertar este produto ou aquele produto, de acordo com as capacidades financeiras do pai. E o filho vai compreender. É preciso que o pai também não seja um ditador, impor. Não. É preciso que haja um diálogo. Mas também é preciso ter em conta a idade do filho. Tem que olhar a idade do filho.
Um filho com 2 anos, vamos negociar o quê? Não tem nada para negociar com o filho. Não tem muita coisa para dizer ao filho. Mas um filho com 17 anos, com 16, com 14 anos, é preciso interagir com o filho. Olha, agora o pai não tem valores para adquirir esse presente. Mas daqui a 2 meses, 3 meses, daqui a 6 meses, o pai vai poder ofertar. É preciso ter em conta que quando nós adquirimos um produto, deixamos de adquirir também outros produtos. E a vida é feita de escolha. Na vida nós temos que ter prioridade. Não vamos adquirir um produto que vai pôr em causa a alimentação diária da casa. Como é que fica a alimentação em casa? Se você está a comprar um iPhone no valor de 2 milhões e o rendimento do pai é 300 mil kwanzas, da mãe é 200 mil kwanzas, o que é que vão alimentar-se no decurso de um mês? E gostaria também de dizer o seguinte, o mês de janeiro não é um mês longo. Não? Não. Então, nós, os consumidores, o tornamos Exatamente. As circunstâncias, as limitações das famílias é que fazem. Sabe por que as pessoas tornaram o mês de janeiro como longo? Não. Porque as pessoas não têm educação financeira. As pessoas gastam para além daquilo que deveriam gastar. Adquirem produtos sem necessidade. E depois vem o mês de janeiro como um mês longo. Porque o salário recebe-se no decurso do mês. E você deve fazer o plano de vida de acordo com o mês. Não é possível você fazer compras sem ter em conta o mês a seguir. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar e de ver as coisas. Já não estamos naquele tempo em que vamos adquirir tudo e mais alguma coisa. Doutora, a mesa tem que ter o vinho, tem que ter o bacalhau, tem que ter a batata. A mesa, mas nós podemos escolher o produto. Não há um menu. Há o produto, há o vinho de alta qualidade, há de média qualidade e há de baixa qualidade. Você deve consumir de acordo com o teu rendimento. Não se deve consumir para além daquilo que você oferece. É preciso ter em conta isso. Mas também quando vamos adquirir os produtos, é preciso olhar para a questão da qualidade do produto. Não basta só adquirir produto. Olha também para a qualidade do produto. O nacional sabe melhor. Exatamente. É sempre bom adquirir o produto nacional. Por quê? Porque é natural. O nacional. E aliás a emoção do consumo familiar, sobretudo nesta quadra festiva, tudo com o momento quanto festival, não pode trazer uma pressão familiar. Não pode trazer uma pressão. Não pode. E como responder à famosa frase, boas festas? Doutor. Mas as boas festas... Essa pressão... Vamos só deixar... Essa pressão... Deixa-me só... Sim, essa pressão provoca a contração de dívida. Provoca? As pessoas contraem dívida, devido à pressão que o doutor acabou de dizer. O tio já está acostumado a dar presentes aos sobrinhos, aos primos, aos irmãos, de ano em ano. E quando chega aquele ano, às vezes, a poupança não responde à pressão. E como é que ele deve contrapor a isto? Do Calombo, tudo é uma questão de hábito. E responder à chamada frase boas festas. Boas festas. Boas festas é com um abraço, boas festas chegamos bem, boas não festas é com presente. Nem sempre. Boas festas tudo começa num princípio, tudo é uma questão de hábitos. E, aliás, uma questão que foi muito boa do Calombo é que quem tem pode dar, mas não dê na emoção de forma... Não contraia dívidas para dar boas festas. E apoiando mais ainda, janeiro não é um mês longo, é um mês como qualquer mês. Nós é o que fazemos pela nossa pressão, emoção familiar de viver o Natal e o Ano Novo. Não tenho o que não tenho o que dar, mas ok, quem tem. Porque nós, tudo por gostar é aquilo que não... Quem gosta o que gosta faz o melhor. Exatamente. Mas ainda assim, eu tenho que às vezes quebrar o meu gosto, a minha escolha, a minha preferência, para sustentabilizar aqui. Podíamos ter vinhos e qualquer coisa nessa mesa de Natal, mas só tivemos 2 garrafas, se calhar. Porque não compramos mais 2, porque estamos a fazer
o rendimento para o mês de janeiro. O importante é celebrar a vida. Celebramos a vida. Essa Celebramos a questão vida. de uma com forma, saúde. uma Celebramos forma a vida mais com criativa. saúde. Sim, sim. Queria responder essa É questão. possível hoje substituir brinquedos, por exemplo, industriais, com um carro de lata, um carro de bordão? Isso de lata já está a ser. Isso não vai aceitar. Honestamente, Calombo. Não vai Estaremos a ser aceitar? muito modestos Sim, e não vai até aceitar. ofender um pouco a integridade dos nossos filhos. Não é isso que se crê. Não, isso- Mas Não, o mas pedido, o- o pedido de boas festas, sim. estamos a ser sinceros. Sim, No sim. contexto urbano, os nossos meninos estão Não vai cegados aceitar o carro de lata. Não isso aceita. Isso não aceitam. Talvez Só o vai mais aceitar o barato. iPhone. mais Não, para o o iPhone, iPhone. se O não tem o iPad. iPhone, vai-se dar há um outro telefone vulgo. O Pro Max, o não é? Pro Max, o mais simples possível. Tá bem. E esse exemplo vamos aplicar às bebidas. Como atender a questão boas festas, quase um pedido, é um imperativo. E a quadra festiva mesmo faz esse sentido de ser um momento de convívio, de solidariedade. Quando há boas festas, eu não tenho possibilidade para dar um vinho do Porto, que seja um cavalo branco, o simbolismo. Não dispomos disso, não temos o cavalo branco. As possibilidades dá para uma gasosa. É isso que vamos oferecer à pessoa. Estamos a oferecer de coração, estamos a oferecer de acordo às nossas possibilidades. Isto passa da criatividade de nós encontrarmos soluções mais baratas quando o que nós temos como despesa, não temos dinheiro suficiente para comprar coisas que estejam a valores muito altos. Sobre a família, no contexto da família, eu acho que nós estamos a confinar muito esta nossa conversa ao contexto da família, mas há outros níveis também que Quais podemos são os tratar. outros níveis que gostava de incluir nesta... Só de famílias, não são só os pais. Às vezes é a mãe, é a progenitora, é Mas estamos a única. olhar na perspectiva da família Podemos africana. olhar também na perspectiva de empresas. Exatamente. Empresas podem dar festa de final do ano para os seus trabalhadores. Empresas que têm possibilidade Ofertas, de tal. não é? Ou aquelas ofertas, ao amigo oculto, aquelas Amigo coisinhas oculto, simples. Não tem, se calhar, o suficiente para oferecer uma gravata, mas um cinto, um lenço, qualquer coisa que tenha algum simbolismo. E nós temos que educar as pessoas para a valorização dos Ou então não pequenos está a gestos. dizer que a empresa não pode dar cabadas e depois Não pode chegar em, dar janeiro, e chegar em janeiro não consegue pagar os salários. Pois, exatamente. Isso cria insustentabilidade da empresa. A empresa só pode pagar, só pode proporcionar aos colaboradores aquilo que está ao seu alcance. Se há condições para dar um cabaz, que dê um cabaz. Porque também orgulha, motiva as pessoas, é um fator determinante. Mas se não tem isso, procura soluções mais criativas. Uma festa, assim, para uma palavrinha de apreço. Lá vem o líder da imprensa, dirige-se à comunidade, agradecer por todo, ainda que for uma fotográfica. Espécie de simbolizar o momento, porque a ideia é trazer soluções mais criativas e consentâneas com a nossa realidade económica. Isto é a grande questão que se coloca. Só para poder acrescentar aqui, em torno da família. O nosso economista disse-lo muito bem quando referia-se à família moderna e que não poderíamos ser modestos, o nosso sociólogo disse, não poderíamos ser modestos em estar a regredir ou a regressar. Mas Eu estou a dizer isso como exemplo para... Do carro de lata. O carro de lata. O gajo ali vai oferecer ao seu filho. Mas essa questão do carro de lata, por exemplo, um filho não gera alguma curiosidade, doutor? Não gera alguma curiosidade, o filho que nunca viu um carro de lata, ver a criatividade. Mas é o presente que vai receber do pai. Ele, enfim, isso que se oferece noutro contexto, mas naquele De acordo presente, com o não. contexto atual, deixa-me só terminar. difícil. Deixa-me Vamos só só ouvir a terminar. opinião do... A nossa questão de solicitar o presente, as minhas boas festas, por exemplo, tem sido prática e normalmente a esta época que nós estamos a viver. Mas se nós regressarmos um bocadinho, recebíamos visitas dos sobrinhos. Sim. Hoje em dia dificilmente recebemos. Nós estávamos a falar, antes de entrarmos no set, estávamos a falar que até hoje os nossos sobrinhos ou os nossos familiares escolhem tio a quem pedir boas festas. Não visitam tio, mas escolhem tio a quem pedir boas O festas. sobrinho também pode visitar o tio com algo simbólico. Pode fazê-lo. Pode. E é gratificante. E é gratificante. Caro jornalista, não sabe quanto é gratificante um tio receber um presente do sobrinho. Não pode ser a mão que dá, que vai todos os dias, ou a mão que recebe também pode fazê-lo em sentido inverso. Não? Não. Mas até, felizmente, agora nós alegramos-nos com gestos muito simples. Sim. Até uma mensagem de festas felizes. Festas felizes. Demonstra uma certa educação. Que vem de um sobrinho. Nós temos que que educar nunca a falou. sociedade para deixar de ser excessivamente materialista. Certo. Nós não temos que substituir o ter pelo ser. Porque isto é importante. Não é a grandeza do presente,
mas ao simbolismo do presente. E como conciliar essa questão, doutor? Presentes no consumo e consciente. Como é que nós devemos selecionar os presentes que pode, se a pessoa fizer uma programação que seja ideal e que chegue àquele período no sentido de atender, não todos, mas pelo menos no lato senso, no estrito senso da família. A família restrita. Sim. Pai, mãe e filhos. Exato. De acordo com o salário. Vai fazer o seu programa mensal. 200 mil, vou gastar 100. 200 mil. Posso gastar 100? 200 mil, não precisa gastar 100. Gasta menos que 100. Pode gastar 20 mil. E há várias lojas e vai pesquisando as várias lojas que existem, produtos de acordo com o bolso. E vai presentear as pessoas. Porque o mais importante é o gesto da pessoa. Não é o valor do presente. E mais, nunca se deve perguntar o valor do bem que está a ser ofertado. É falta de ética, educação. Mas há quem já, A ética. há quem já indica até o presente. Né? Não tem educação. Quando alguém é presenteado, Mas a ideia, ou doutor, antes só de para ser acrescentar, a presenteado, ideia do presente é dar o efeito surpresa. Continua. quando alguém está para ser presenteado, não pode indicar aonde a pessoa que vai adquirir o presente deve comprar. É falta de ética, falta de educação. Porque eu não obriguei, ninguém obriga que seja convidado, porque os presentes não são obrigatórios. O presente é algo facultativo. Suponhamos aqui o meu colega de painel faz anos hoje, ou está a fazer anos hoje, e convidou-me para o jantar. Eu não sou obrigado a levar presente, porque eu não pedi que me convidasse. Não? O que ele quer é a minha presença, não o presente. Se assim for, chego lá, entrego o presente e volto à minha casa. Ficas satisfeito com a pessoa ou com o presente? É preciso ter em conta aqui os valores. O que o doutor disse muito bem, o doutor Pedro. É preciso ter em conta o ser e não ter. É a pessoa que eu quero na festa, não é o presente. Porque quem vai me dar alegria é a presença Não vai se da incomodar, pessoa. doutor, não vai se incomodar se disserem que veio de mãos vazias? É uma falta de respeito, falta de educação. Não tem educação. E vim com a mão vazia, faz favor. Se eu vim com a mão vazia, eu não estou vendo a mão dele cheia. É preciso ter em conta isso. Não, Mas a pessoa vai apesar do responder ao Cândido, eu quero convite. colocar as coisas Sim, numa outra perspectiva. Qual é a perspectiva, doutor? A perspectiva que eu quero colocar, isso de pedir presentes, acho que também pode denotar falta de educação. Atenção, porque nós não podemos incentivar. Lá em casa temos que incentivar que o presente seja dado de coração, de preferência por iniciativa de quem vai dar o presente. As coisas estão de mão estendida. Mas isso não decorre da empatia, da proximidade com a pessoa? Empatia que não se cobra, que seja a minha iniciativa. Mesmo na vizinhança, não vai assim, boas festas. Acho que não soa bem. Não estamos a falar lá em casa. Numa questão tradicional que liga as pessoas, demonstra a harmonia que você tem na vizinhança, mas na comunidade. ser um pouco discreto nessas cobranças. Quanto menos vezes pedir presente, melhor. Que já estão a ser Deixa que a pessoa abusivas. tome iniciativa. Olha, vizinho, não temos aqui algo para partilhar. Que seja de iniciativa, é de Já estão a coração. ser Nós não abusivas. pedimos. Eu acho que conforta. Por uma questão de educação. Eu, pessoalmente, né, enfim, não me coloco nessa condição de mãos estendidas a pedir presentes. Acho que não fica bem. Vamos deixar que fica ao critério da pessoa, ao aniversariante, ou de quem quer que seja, ou da pessoa que vem ter connosco, Doutor, se há troca de presentes ou não. Que seja natural. Doutor, hoje em dia... Sem que seja necessário não pedir. Vamos ouvir o nosso economista está também O com a presente é uma questão de simbolismo realmente e não de obrigatoriedade. E não se olha no preço do presente, olha-se no valor do presente, Exatamente. no gesto do presente. Daí, que, por exemplo, sou contra e nunca se pode fazer a preferência aonde comprar o presente e o tipo de presente. Não, o presente não olha no preço, olha no valor do presente. E aqui há que reeducarmos, e que aqui o nosso sociólogo vai fazer isso, reeducarmos a sociedade a não olhar, a não pedir, a não obrigar. O senhor advogado teve muito bem ao falar, ao dar um exemplo de alguém que o convidou, não é obrigado a levar o presente, mas a presença dele, sim senhor, ela é indispensável, porque teve o convite merecido. Agora, basta ele dizer, não, vou levar um cavalo branco para o meu amigo, vou levar um conhaque, o que tiver dele.
Mas se também não levar a presença dele, Se levar também um litro de maruvo... De certo, de Água certo. do chefe. Sim, é sustentável. Podia, sim, senhor. Ou podia também levar 2 quilos de arroz, porque lá é uma festa, contribuo mais na mesa também. É muito bonito isto. Mas gostei essa do litro de maruvo, então, água do chefe. Gostei. É a sustentabilidade daquilo que é nacional. E a água do chefe já é engarrafada. Já engarrafada. Na Sim. sustentabilidade, há um outro conceito que é o valor nutritivo daquilo que se compra, daquilo que se oferece. come, sim. É uma situação que estamos aqui num debate público, eu gostaria de chamar a atenção, com muito desagrado enquanto sociólogo, acompanho excesso de consumos de bebidas alcoólicas por parte de menores durante a quadra festiva. É uma bebida, enfim, muitas vezes... Mas há uma lei que já cria restrições. Já. crianças. Mas é no seio familiar, infelizmente, onde há esse Onde incentivo. esse incentivo. Nós temos que olhar para a nova geração. O modelo de educação que queremos passar para os jovens. Precisamos, no contexto familiar, sermos mais discretos no consumo de bebidas alcoólicas. Sob o pena, se nós vamos num quintal, encontramos 8, 9 cervejas postas à mesa, a criança está a dizer, estamos a mostrar o exemplo. Nós não vamos dizer à criança que não beba, não consuma bebidas alcoólicas, quando não fizemos, está a incentivar. Os pais têm que fazê-lo no esconderijo? Nos esconderijos que seja o mais discreto possível, de preferência fora de contexto. Preferência não fazer. Não o façam. Bebidas alcoólicas têm sido um grande problema e muita juventude está perdida. Antes de drogas mais pesadas, primeiro há um estímulo do consumo de bebidas alcoólicas no contexto familiar, principalmente num contexto da quadra festiva. Nós temos que educar os filhos, que eles podem conviver, podem dançar, fazer tudo o que quiserem, sem necessidade de consumirem bebidas alcoólicas. Okay. Isso é uma mentalidade que precisamos inverter. Dá também numa outra abordagem, numa outra conversa, numa outra abordagem, sim. Mas precisamos ter muito cuidado, Sim. não é verdade? Eu lembro-me que, num certo tempo, o meu avô e a minha avó faziam um consumo de bebidas alcoólicas, mas de forma muito ponderada, mas isso não fez com que nós enverdássemos por esta via. E mais, muita gente boa da nossa urbe, não é? Daqui de Luanda, cresceu em meios em que os pais faziam consumo de álcool, mas com aquela educação. Havia educação, faz favor. Em que os filhos menores sabiam que não podiam fazer uso de álcool. Agora, o que acontece? É o modernismo, não é verdade, que entrou nas nossas casas e permitimos tudo e mais alguma coisa. Isto dá num outro debate. Sim, exatamente. Vamos estimular uma outra abordagem em relação a isto, o convívio, o modernismo e tal, e que o doutor está a dizer que não concorre exatamente para a sustentabilidade. Ora, olhando para hoje, um modelo que está a ser adotado por muitas famílias, de levar, o irmão António leva uma panela de quizaca, o outro leva feijão, depois leva carne, o outro leva uma grade de cerveja. Isto também dá alguma certa... Sim. Concorre para aquilo que é o consumo consciente? Pode ajudar as famílias a economizar um pouco mais? E por quê? Porque você, quando assim procede, não é verdade, não subcarrega muito a pessoa que vai receber. Porque essa pessoa que vai receber os demais familiares... Durante a quadra festiva. Durante a quadra festiva. Vamos visitar o tio. A despesa. Então, as pessoas levam grade de cerveja, grade de gasosa, sumo, uma panela de churrasco, caldeirada, para contribuir. Sim. Tendo em vista já a questão do consumo e a despesa da pessoa que vai receber. É para participar na despesa. Quer dizer, estamos a ter uma visão mais racional. São engenharias financeiras. Exato. Gasta-se menos. Aí há contribuição. Isso é bom. Isto ajuda, doutor? Ajuda a própria sustentabilidade. E cria mais harmonia também. Cria mais harmonia na família, porque, na verdade, aqui chama-se o audácio populacional, mão a mão, lava a outra, bocadinho, enche a mesa. É assim que as famílias deveriam, ou a família atualmente está a perder essa cultura. Por quê? Porque um pouquinho atrás as famílias já faziam isso. Aliás, vamos passar uma fase de ano, vamos sair do 2025 para 2026. Está a se perder o hábito, por exemplo, de ir almoçar na casa do familiar mais próximo, ser surpreendido. Hoje estamos aqui, falamos no fulano e
e no irmão fulano, que hoje vamos almoçar aqui, trouxemos a nossa coisa, os nossos produtos, para que assim possamos confeccionar e recebermos esse novo ano na sua casa. A sustentabilidade consciente vem por este modo, vem neste sentido de que as pessoas não podem gastar excessivamente, mas se todos gastarem um bocadinho, torna-se alguma coisa grande. Ok. Nós vamos fazer um breve intervalo. Sim, sim. Vamos fazer um breve intervalo. Assim que regressarmos, olhamos também para aquilo que nos torna sustentável, do ponto de vista da produção interna. Fala-se que houve pouca procura de ovo, porque o mercado conseguiu dar resposta, assim como o gás de cozinha. São questões que nós vamos refletir logo a seguir ao intervalo. É para beber água. Dentro de mais alguns minutos estaremos de volta. Até já. Estamos de regresso para esta temática que gira em torno da sustentabilidade nos presentes e consumo consciente. A temática que está a ser discutida. Olhávamos antes de ir ao intervalo a possibilidade de hoje o nosso mercado já oferecer também produtos que acabam por dar resposta à procura. Exatamente, a produção nacional é um facto e é um mal necessário também da crise, porque despertou no angolano a veia empreendedora da agricultura. Hoje estamos com um discurso muito contundente da necessidade de diversificação da nossa economia e ter a agricultura como base. Se voltarmos aos ideais do Neto, a agricultura a base e a indústria o fator de transformação. Os gritos em relação à falta de ovo, pelo menos não isso já foram somos autossustentáveis. Somos autossustentáveis a vários produtos, que nós, a nossa produção nacional em grande escala, quem vai ao 30, já conseguimos ter uma produção suficiente para fazer face à demanda. Mas isto também vai num sentido de nós olharmos a produção nacional como motor da nossa economia, na perspectiva de que precisamos criar condições para o escoamento dos produtos para os grandes centros da cidade. Há muita produção de campo a degradar-se. Precisamos investir nas estradas, não só nas vias secundárias, terciárias, mas permitir que os grandes produtores tenham condições para escoar os produtos aos grandes centros urbanos para facilitar o consumo. Porque assim, a questão da economia, nós temos economistas no painel, regula-se pelo mecanismo de oferta e procura. Quando a oferta for superior à procura, baixam os preços. E se nós queremos ser sustentáveis a médio e longo prazo, precisamos investir mais naquela produção nacional. O slogan, que é nacional é bom, todo mundo gosta, é acessível, é mais atrativo, poupamos divisa e olhamos para aquilo que é a nossa produção interna. Esta é uma perspectiva que precisamos incentivar. Quando falamos da produção nacional e soluções criativas e sustentáveis, também estávamos a falar aqui em off da necessidade de incentivo do turismo interno. O turismo interno é uma das vias também de encontrar soluções neste período da quadra festiva. Os pais podem ter a oportunidade de levar os filhos para conhecer o interior do país. Conhecer o Nambogongo, Pedro, Bulatumba, enfim, o município do Quitex, ver aquela nossa paisagem. Isso não tem preço. Tudo que nós encontramos lá é vendido a preços acessíveis. Proporcionamos às crianças uma forma de conhecer o país, mas também aliar a isso a um clima de quadra festiva da necessidade de um turismo interno, que vamos incentivar para depois o estrangeiro também despertar o interesse de conhecer aquilo que é Angola profunda. Portanto, penso que é uma das formas de olhar para a produção nacional, olhar para aquilo que é nosso, valorizar e potencializar, mas para tal, para além de olhar do incentivo das famílias, o Estado tem de criar infraestruturas. Nós gostaríamos de falar, por exemplo, do município de Quepedro, na província do Bengo. Província do Uís. Província do Uís, exatamente. Da necessidade de criar infraestruturas como energia elétrica, ligação por estrada, pelo menos. Eu acho que isto também se fica como um desafio para o Executivo, que conseguisse, pelo menos o próximo ano, ligar os 326 municípios por estrada para facilitar, porque nós só podemos visitar o interior se houver condições. A energia elétrica é uma forma de desafogar Luanda. Segundo o censo, Luanda tem aproximadamente 10 milhões de habitantes. Nós precisamos olhar para Angola profunda, mas tem que haver energia elétrica, tem que haver estradas em condições, tem que ter serviço de telefonia móvel, tem que ter os bancos para o interior ser atrativo, de modo que um filho que vai visitar o tio que vive no Quepedro vê que as condições são iguais às que têm em Luanda. Isso é uma forma de incentivo de olharmos o país como um todo e fomentar o desenvolvimento, combater as desigualdades sociais, porque nós temos assimetrias muito acentuadas. E Angola não é Luanda. Nós precisamos olhar uma perspectiva mais ampla.
perceber Ter a que... visão de desluandizar. Exatamente. Esse termo Então, tem de ir para o dicionário porque é de implementação imediata. Isso é importante. Isso. Do ponto de vista económico, doutora, aquilo que se produz hoje já acaba também por ter algum impacto no consumo consciente. Acaba. Por exemplo, o gás da cozinha foi pouco reclamado. Certamente, o que significa que nós estamos a nos tornar cada vez mais autossustentáveis e as instituições estão a funcionar realmente. Este ano não houve o choro das populações, também não ouvimos a Sonangol ou qualquer instituição que for de fornecimento do gás a dizer que faltaria alguma coisa. Mesmo o combustível também, nós este ano, normalmente na quadra festiva, nós temos estado a ver mais correrias, mais filas como tal nas bombas de combustível, não houve isso. Esperamos que não seja apenas cautelado este ano, mas que seja mesmo que estamos a referenciar o consumo sustentável e naquilo que é também a autossustentação nisso. A produção nacional, sim, está a ser muito bem feita e a ser estimulada com aquilo que é o fomento à produção nacional, e se o fomento à produção nacional, é claro, a ligação, que aqui o sociólogo falou muito bem, nós temos que estimular aquilo que é nosso, a produção nacional, e voltarmos aqui nos ideais, então, do camarada Agostinho Neto, que dizia o fator decisivo é uma agricultura. As famílias, e falou-se também muito bem aqui, as mesas natalícias não se devem só se confinarem numa mesa, confina-se também num turismo interno, que é o turismo sustentável, porque realmente nós ainda só estamos a viver num turismo político, enquanto nós temos muito ainda aqui para fomentarmos aquilo que é o nosso turismo sustentável. Embora está-se a criar também aí muitas outras intervenções que vão fomentar o turismo, agora uma revista Visite Angola, né? E muitas outras vias, portanto, que tal sairmos para este Natal, para o Ano Novo, visitarmos o município lá, e aliás já se falou aqui... Ficaria mais barato visitar o município que pagar, por exemplo, uma passagem de ano, um evento que marca a passagem de ano em 200 mil quantos, 150 mil quantos? Exatamente, ficaria senhor. Ficaria mais barato, mas enfim, infelizmente, nós vamos olhar agora para a nossa realidade. É o ideal, é o desejável que os municípios tivessem essas condições. Mas não há. Podemos incentivar assim no discurso o turismo, mas tem infraestruturas, tem hotéis nesses municípios, existem unidades hoteleiras capazes de albergar as pessoas enquanto... O doutor não disse há instantes que tem que visitar os avós. Precisamos visitar os avós, isso é uma perspectiva. Mas num turismo mais desenvolvido. E é essa mesa que vamos montar nos avós, não no hotel. Exatamente, é nesta perspectiva que se deve ter mais consistência familiar e olhar também para um consumo consciente, que optar pelos produtos locais, produtos da terra, ao invés do bacalhau, substituir o bacalhau por um outro peixe. Acho que a consciência do consumo já se fazia muito antes. Repare que hoje em dia em Angola muitas empresas já não oferecem o cabaz de Natal. Já não oferecem o cabaz de Natal porque na realidade já temos a situação controlada no que diz respeito à produção nacional. Não 100%, mas eu levo a crer que estamos numa média aceitável para a produção nacional. Estamos neste momento a falar dos produtos, da própria produção nacional no que diz respeito à própria produção da carne. Há tempos atrás, o nosso ministro da Agricultura, numa entrevista concedida da TPA, garantiu-nos que há certos produtos que Angola já cortou, como, por exemplo, a própria carcaça do frango, que nós estávamos aqui naquela luta de entra ou não entra. Hoje em dia já estamos a ver que a produção da galinha está boa, mas temos que fazer mais. A produção do ovo também. Demos aqui, ou vamos dar um voto de confiança às instituições, afinal de contas estamos a trabalhar, porque não sentimos muita dificuldade durante essa quadra festiva. Ou porque as pessoas não tinham que gastar? Não, acho que as pessoas estão a gastar já a produção nacional, porque o que nós mandamos vir do estrangeiro ficaria muito caro. Pesaria um bocado ao bolso. Pesaria um bocadinho. Doutor, é com essa percepção que temos hoje, esta quadra festiva já acaba por ter esta visão de sustentabilidade e consumo consciente, olhando para aquilo que produzimos? Essa questão também
está muito ligada à questão da crise, a crise mundial que nós vivemos, né? O mundo vive, a economia mundial vive. Então, nós querendo ou não, temos que olhar mais no mercado interno em detrimento do mercado externo. E olhando no mercado interno é produção. Se a nossa realidade atualmente a maior parte da nossa agricultura, do produto que consumimos na província de Luanda, e eu falo a província de Luanda porque é o centro das atenções do país, é a capital e é a província com maior número de habitantes. Esse consumo do produto que vem do campo, estamos a falar da agricultura familiar. Não mecanizada? É mais familiar. Se a agricultura familiar tem essa capacidade que tem, imaginemos que daqui a 10 anos haver agricultura de ponta, então o nosso mercado vai estar totalmente inundado e haverá condições. Aí vamos ter que lutar para industrializar muito produto que é produzido. Já há essa necessidade, e eu dou o exemplo do tomate. O tomate, a província que mais produz tomate é a província do Namíbia. E nós temos visto que na época do pico, no da pico da produção do tomate, muito tomate estraga-se. Por quê? Porque não temos a indústria transformadora. Nós temos que ter indústrias que transformam determinados produtos que já produzimos por excesso. ou pequenas unidades de transformação. Sim, não Ou precisamos então ter... incentivar as famílias também a optarem pelo concentrado. É possível? Quanto à questão da Armazenar transformação. também. A Também é armazenagem possível. é um dos problemas, que há produtos que são sazonais. Em determinadas épocas aparece no mercado em grande quantidade. Que é o exemplo do Apesar tomate. de serem investidos, exatamente, eu concordo plenamente com essa visão. Mas nós temos que olhar, há investimentos que o privado tem dificuldade de fazer. Se calhar aqui é uma mãozinha do Estado. Daqui as Na famílias não deviam optar, já estão a optar muitas famílias em que até a mandioca é colocada Sim, na sim, arca, sim. a mandioca, a banana, Uma o perspectiva era tomate, armazenar e consumir faseadamente a longo Já. prazo. Isso é importante também, é porque assim, o doutor Painel falou muito bem que o que está a aguentar, quando nós falamos da produção nacional, ela é tradicionalmente assegurada pelas famílias, é a economia familiar, a agricultura familiar, que é a base. Mas numa perspectiva de autossustentabilidade e produção em grande escala, nós temos que sair do formato que as famílias continuam a produzir, que é muito positivo, que é uma forma também de combater o desemprego. E olhar que muitos jovens desempregados em Luanda precisam ir para a zona interior, praticar agricultura com toda a humildade que é importante, porque assim também o país desenvolve. Mas o Estado tem de fazer, tem de haver políticas públicas no sentido de se criar cooperativas para que a agricultura seja mecanizada. Ok? Coloca mais... Mas já há cooperativas que têm sido financiadas. Certamente. Deixa-me Deixa-me rebate sobre isso, senhora. Exatamente. O Estado tem estado muito a fazer. E, aliás, nós temos, agora falou-se da transformação dos produtos, o Estado diz agora um plano já a este ano, que é a partir do FADA, que é um programa chamado Transforma, ou denominado Transforma. O programa Transforma é exatamente virado para a questão da transformação dos produtos de campo. Não exatamente para a produção, e aliás, para a produção também já tem, e há muitos empresários, muitos fazendeiros a serem refinanciados e autofinanciados. Daí, por exemplo, se alguém está a produzir, alguém tem que transformar. Então tem que existir o programa de fomento daquilo que é, por exemplo, o financiamento para a agricultura e o financiamento para a transformação. Transformação local. Sim, transformação local. É sim, senhora. O Estado há já programa a decorrer nisto e este ano mesmo foi financiado muitos, não quero cá fazer publicidade do FADA, mas vale a pena dizer porque o governo ou o Estado, o Executivo tem estado a fazer alguma coisa. A ideia é, de facto, levar as famílias para que consumam aquilo que é produzido. Exatamente. Nacional, Sim. produto nacional. E aí também termos alguma consciência e gerar impacto na poupança. Exatamente. E Exatamente. mais O produto atenção, nacional. é que os alimentos, a produção nacional é mais nutritiva, isso também precisamos incentivar. Outra perspectiva do incentivo à produção nacional é a mudança dos hábitos alimentares. Nós, se calhar, precisamos fazer uma espécie de uma educação no contexto das famílias, ou através das escolas, nos âmbitos dos nossos programas. A nossa grelha curricular tem de preparar o aluno para a necessidade de consumo do que é nacional.
e perceber qual é a vantagem que há O doutor entre disse que começo... o carro de bordão não dá, é nacional. Essa produção, aquilo sim, já explicamos mais ou menos porque é que não dá, porque estamos a olhar por um contexto concreto. E se eu oferecer um balde de abacate? Um balde de abacate, claro, o abacate é nutritivo. Se calhar oferecer um balde de abacate, ou quando se tem abacate em casa, uma cacho de forma de banana. estimular Também pode ser um é explicar o valor nutritivo do abacate. Pode ser. Calma, eu queria dizer, como na mudança dos hábitos alimentares, a nossa atitude, dos filhos principalmente, é perceber o valor nutritivo do abacate. E precisamos ser mais incisivos. Na grelha curricular, as matérias que temos estado a administrar, é dizer que o abacate é mais nutritivo que a manteiga, por exemplo. Estamos a fazer substituição de hábitos alimentares. Porque nós estamos a fazer porque é uma forma de incentivar a produção nacional. O incentivo à produção nacional não vem apenas do Estado, que vai financiar, que vai criar esse estímulo das infraestruturas. Vem do consumidor. Vem do consumidor. O consumidor quer dizer, o destinatário final. O primeiro. Se há procura excessiva pela mandioca, o campo vai produzir. E o produtor de mandioca está mais incentivado quando sabe que tão logo produz em grande escala, tem um comprador, tem um mercado garantido. Mas no incentivo à produção nacional, eu tenho estado a analisar, estou integrado num programa, nós temos que encontrar lacunas que o que não tem de ser necessariamente o produtor a trazer o produto para os grandes centros da cidade. Há outros intermediários E não é assim que podem servir à cadeia Sim, cadeia de transformação. transformação. De transportação. Este lado da bancada está um bocado... Faz favor. Está fraco, está Não está fraco. Este lado da bancada, estou a dividir mal o tempo. Divido mal pelas aldeias. Vamos deixar esse lado da bancada falar mais. Nós temos que ter em vista o seguinte. Quem produz não pode transformar. A especialidade dele só tem que ser produzir. Quem transforma tem que ser um outro agente. Quem distribui tem que ser um outro agente. Mas alguns Quem distribui tem que ter um indivíduo que distribui. E depois vai distribuir para quem? Para grandes superfícies comerciais. Doutor, mas alguns Destinatário final. Alguns agentes Somos nós, económicos, alguns consumidores. agentes e empresários, agentes económicos e empresários dizem que há um desfazamento, ou seja, não existe um comprometimento determinados para fazer esta cadeia, eu apenas a produzir, o outro a transformar. Daí levarem-se a responsabilidade quase que em simultâneo, fazer tudo. No mundo do negócio não dá certo. Você não pode ser especialista em tudo, não pode fazer tudo. És produtor, és transformador, és transportador e depois pôs a venda ao destinatário final. Não, no mundo não é assim que funciona. Agora, gostava de saber, o nosso mercado hoje já oferece possibilidades das famílias adquirirem presentes feitos made in Angola ou made in Angola? Há muito produto fabricado. E o exemplo mais acabado, temos aqui a zona do... Agora é Colibeng. A zona econômica especial. Zona econômica especial, é onde há muita produção nacional. O que é que se produz aqui, do ponto de vista industrial, que se pode oferecer, que se pode dar como presente? Por exemplo, há flores. Há flores. Há brinquedos. Há brinquedos também. Há bonecos. A própria Há muitos outros a produtos. própria zona econômica especial. A produção nacional, se olhamos para o traje africano, uma parte Exato. dele é assegurada pela produção Vestuário. nacional. A zona econômica especial, sim, quase tudo um pouco. com indivíduo... Não, o doutor não quer colocar na lista de presentes o carro de bordão. O carro. Mas vamos evoluir. Este carro tem que ser evoluído. Tem que passar por um outro estágio. Por um processo de transformação do bordão numa outra matéria-prima mais atrativa. Colocar o ímã. O ímã, exatamente. Se calhar pôr ali alguma coisa porque assim, o mundo hoje... Desculpa, doutor, nós estamos numa conversa. Exatamente, eu queria dizer que estamos numa era de globalização. Se calhar é buscar elementos novos que agregam valor à nossa produção nacional. Aquele que faz do bordão pode fazer algo melhor, que seja mais atrativo. Se calhar a decoração, a última parte, os últimos acabamentos que sejam feitos a outro nível para que esse produto seja atrativo. Porque assim, atenção... Responder ao mercado nacional e internacional também. Sim, internacional. Tem saída no Dubai. Nós estamos a incentivar a produção nacional, o consumo do que é nosso,
mas não podemos perder de vista a necessidade de competitividade. O mundo está do mercado. Nós não vamos obrigar a pessoa a consumir algo sem qualidade só o facto de ser produzido localmente. Nós temos que ser mais competitivos. Então, eu insistia na questão. Hoje o mercado já consegue, o nosso mercado Hoje o mercado está aceitável. Tá? Está aceitável, o mercado Por exemplo, o que é que eu prosperando. posso oferecer e compro aqui? Olá, estamos a produzido falar... aqui, para reduzir, por exemplo, essa questão dos custos excessivos. Estamos a falar, estava eu a referir-me sobre a Zona Econômica Especial. A Zona Econômica Especial hoje em dia já fornece, já que estamos a falar da produção, já fornece tratores para... cremes, já produtos fornece farmacêuticos, cremes. cosméticos. Aliás, nós vimos que a própria Zona Econômica Especial já temos montagem de telemóveis. Sim. Se nós olharmos na nossa urbe, principalmente aqui em Luanda, ar-condicionado. em cada canto temos aí algumas marcas de telefones que estão... E o preço reduzido. Estão sendo feitos em Angola. Nós já estamos... Made in Angola. Made in Angola. Made in Angola, atenção. Também, olha assim, quando nós olhamos para o Conselho produto... Nacional. Conselho Nacional. Algo que tenha palanca negra, nós não podemos olhar para o valor utilitário desse Sim, produto. sim. Temos de olhar para o fator identitário, Sim. aquilo nos identifica. É uma forma de exaltação E- do orgulho E, nacional. aliás, coisas e, que aliás, nós- estão a ser comercializados Onde tiver a bandeira com nacional. pagamento por prestações. Exatamente. prestações. O Ok. Made in Angola. Doutora, um dos nossos colegas está a acompanhar-nos. Boa tarde à sua família, o senhor Samuel Narciso Macumbo. Ele entendeu oferecer mudas de pano. Mudas de pano, grande oferta. Muito gosto. Grande oferta. É grande Hoje, oferta e hoje porque... por hoje, exato, Sim, trajes faz africanos, as pessoas estão a vestir a trajes africanos. Não É um sei- incentivo. As escolas, atenção, todas as quintas-feiras é obrigatório. Em algumas escolas, Nacional, de trabalho. sim. Traje nacional. E eu acho que até mesmo para as empresas. Nós vamos ter aqui um exemplo muito claro aqui do nosso menino africano, permite a expressão, o presidente Traoré, e que do ponto de vista do vestuário e da produção também está a ser muito aquilo que é nacional. E mesmo nas empresas, está a obrigar que nas sextas-feiras, além do nosso fato, do bonitinho de lá do Ocidente, que tenhamos apenas uma camisa africanas. E por falar agora do Made in Angola e a referência da Zona Econômica Especial, mas nós temos que olhar isso no mercado como competitividade, agressividade e aquilo que é o dinamismo. É óbvio, falou-se que nós, não obstante ser nacional, mas não tiver qualidade, não podemos obrigar as pessoas. Mas temos que nos colocar no patamar do Dubai, de um qualquer. E é isso que estamos a fazer. Falou-se aqui de telemóveis, por exemplo, e a bom preço e a pagamento de prestação de serviço, a prestação, né, que é 2, 3 vezes por mês, 2 vezes como tal, é Made in Angola, é nosso, está a ser montado aqui, por isso é que está a nos servir ao preço favorável para todo mundo. E o fomento é isto aí. A produção nacional é isto. Falamos da agricultura, agora estamos em tecnologia. É só para percebermos que o Estado, de alguma forma, o Executivo, tem estado a fazer alguma coisa para que tudo nos beneficie, tudo seja ao nosso favor. Mas não por isso é que temos que deixar de comprar lá, ok? Para que ainda não estamos suficientemente em algumas Onde não áreas. somos autossuficientes, É um doutor, a processo. perspectiva é importante. Exatamente. Atenção, isso tem decreto que incentiva que não se pode importar produtos que tenham uma oferta em quantidade, qualidade suficiente para atender a demanda localmente. Isso é de lei. É uma forma também do Executivo incentivar, digamos, a compra de produto nacional. E proteger a produção Atenção, nacional. eu queria dizer, há 2 aspectos também nessa matéria de olhar para aquilo que é nacional, que tudo que é nacional é Aquilo bom. que pode ser para o consumo consciente das pessoas. Nós estamos a criar um ambiente de negócio para a atração de investimento privado. Aquele privado que vai investir em Angola tem de olhar para essas necessidades, para nossas características culturais e olhar elementos próprios, endógenos, que pode produzir bens. Se nós estamos a vestir mais de traje africano, então que haja investimento estrangeiro até em grandes quantidades para atender essa necessidade local. Eu vi com muito agrado a seleção de Nigéria ontem, toda a sua indumentária. Quase que podemos olhar aí alguns elementos, mas tem aí a identidade africana. A africanidade tem de estar presente em tudo que nós temos como forma de expressão da nossa identidade e
ter sempre o consumo como algo também de protecionismo, proteger a nossa indústria local. Que todo empresário que faça o seu investimento e agrega valor aliando com elementos culturais está em vantagem. Por exemplo, o mosaico, nós estamos a produzir em grande quantidade. Então, o nosso consumo tem de olhar sempre para isso. Os sumos, os refrigerantes, nacional, é difícil encontrar hoje em dia na mesa da Aqui família são, angolana, doutor. sim, Aqui são. da família angolana, refrigerante e sumos que não sejam nacional. Por exemplo, Temos que são a meu enlatados. desafio ainda, durante essa quadra festiva, eu constatei que houve o poder de compra face ao refrigerante diminuiu. Porque nós estamos a apostar muito, as famílias Sumo já estão natural. a ter consciência do sumo natural. Está a escoar muita fruta. Muita fruta. Luanda está a Abacaxis, receber manga. muita fruta. Estou a falar, por exemplo, do IS e do Bengo, que estão a fornecer Muita fruta. muita O Zaire fruta. também. O O Zaire, Zaire, principalmente. principalmente do o Zaire. Tomboco. O município do Tomboco. Muito abacaxis. Que faço a publicidade da laranja daquele município, que não vale a pena. Estávamos aqui a falar do incentivo do próprio turismo interno. Se nós apostarmos no turismo interno, Aí o país sai a ganhar. o país sai a ganhar. Começa a arrecadar Todos mais nós. receitas Sim, também sim, com sim. a taxa já E aliás, tem se tornado o hábito de vir uma comitiva estrangeira, a ponto de exemplo, de vir com uma comitiva estrangeira e mostrar um centro ou outro centro turístico em Luanda. Mas com a abertura do turismo nacional, o turismo interno, se eu ainda aposto, se vir alguém, alguma entidade fora, passear por a nossa queda da Calandula, subirmos Nós aqui. temos estado a ver muita cidadãos gente já estão, estrangeiros sim, a virem a e a virem. deslocarem-se a Malães. Certo. Recentemente há um Ao Namibe cidadão também. dos Namibe, Países Baixos, certo. esteve cá, um influenciador digital, acabou por visitar o Rio Kwanza. Mas agora eu gostava... Também estamos a ter o turismo religioso. Não Religioso podemos também. Exato. pôr de parte o turismo religioso. E eu aqui podia citar duas religiões, a católica, a Igreja Católica e o estoquista. Ok. Tem havido, por exemplo, com a restauração da Mushima, aquela zona vai ganhar Exato. muito. Agora, voltamos a em termos essa questão turísticos. da sustentabilidade e dá no mesmo, todo cabe naquilo que estamos a discutir hoje. Sim, sim. As famílias, sempre que forem à compra, falava aqui o nosso economista que há toda a necessidade de fazer uma lista com a calculadora na mão. Exato. A Necessário. programação é... Com a calculadora na mão e também com dinheiro físico, porque é tão difícil. Mas o que ocorre é que Não vamos ao podemos ter mercado... dificuldade de ser Nós sermos chamados de agarrado. É questão... Pode ser? Quando as pessoas são chamadas de agarrado, é preciso ter em conta o seguinte. Quando alguém atribui esse adjetivo, está a dizer que essa pessoa é rigorosa no seu plano Mas de o vida. doutor sai com os outros sempre que te pagam, não paga os outros também. Não, eu tenho o seguinte defeito com os meus amigos. Primeiro paga um, se somos 4. Quer dizer, vamos beber 4. Paga um, depois o outro vai pagar a rodada. Cada um vai pagar uma rodada. De forma equitativa. Mas estamos a chegar ao modelo de que se não for convidado à mesa, não conta para o almoço? Não é bem assim. Não precisamos ir até o extremo. Não vamos fugir esse modelo. A questão que ele colocou da família, que é muito interessante, da necessidade de uma programação criteriosa, rigorosa, porque as despesas tem de haver uma planificação. E nós vamos comprar definindo prioridade daquilo que é indispensável para, por exemplo, se for o caso da quadra festiva, nós temos que elencar isto e aquilo é indispensável. Porque nós temos depois olhar para o salário mínimo nacional, tomemos exemplo, que são 100 mil kwanzas. Num agregado, E com quantos meses? Um progenitor tem um salário de 100 mil Para kwanzas. preparar a quadra festiva, as famílias devem fazer com quantos meses de antecedência? A quadra Semestral. festiva é semestral. Semestral. 3 meses de como antecedência. 3 meses de antecedência. 4 meses. E outra situação que, para além dessa programação financeira, nós temos um formato de que o 13º está a ser pago em 3 parcelas. Ele ali onde começa a preparação da quadra festiva. A quadra festiva. É a partir desse momento olhar para a primeira prestação que for paga mês de outubro, salvo erro, é outubro, setembro, outubro, novembro, quando forem pagas essas prestações, esse valor
tem de ser alocado especificamente para atender despesas da quadra festiva. Ponto e vírgula. A saúde e a educação. A saúde e a educação, por tudo. Propinas, porque há filhos que depois não estudam, porque os pais gastaram tudo que tinham durante a quadra festiva. Tem agora mal menor, porque estamos agora a transitar do primeiro trimestre, mas havia situações em que o ano letivo começava em janeiro, que a despesa para a matrícula, muita coisa, comprar material didático, a despesa da família era muito complicada. Nesse cenário, o salário, para aqueles que são assalariados, porque nós temos que entender que a maior parte das famílias vive do mercado informal, e esse de mercado informal também tem de entender que as vendas que vão fazer durante o mês de janeiro não serão as mesmas, porque vai diminuir o poder de compra. As pessoas têm cada vez menos dinheiro durante o... Então, dizia que para aqueles assalariados é preferível que o salário do mês de janeiro seja destinado exclusivamente para fazer face à despesa do mês de janeiro. De dezembro, melhor. O programa das compras... Vamos ouvir o economista. O programa depois. das compras deve exatamente... É aí onde nos remete, deve ser calculadamente para fazermos uma compra. E onde se nos remete aquilo que é a educação, a liderança financeira que nós já falamos aqui, que eu já falei aqui, e nos remete também aquilo que é o exercício da economia doméstica. Por que que nós temos de estar isso calculadamente? Para não comprar o que nós já temos, para não lesar uma compra que seria feita e nós vamos comprar o brinquedo, mas afinal é para pastas, material didático. Então, daí que é capitulosamente que nós temos que ter um programa para compras. E é mesmo aquilo que deve ser a disciplina também familiar. Os filhos devem saber e podemos votar nisto. O que às vezes prejudica as famílias é nos remetermos à pressão dos filhos. Os filhos devem saber o não dos pais. Devem saber e receber o não dos pais. Filho, agora não, porque não é. Agora, se nos remetermos na emoção e na pressão dos filhos, é óbvio, vamos ver o janeiro a pesar e depois vamos denominar o janeiro como um mês de 60 dias, não é? Que infelizmente nós falhamos. A pressão é só da família, a pressão é da publicidade. Paga um leve dose, mas na verdade isso não acontece. O doutor Pedro dizia na sua instância que ela aqui estava a falar... A instância do consumo. Sim, a do instância consumo. do consumo. Não do juiz. Do 13º. Não, do consumo. Do 13º que pagam três prestações, não é verdade? Mas está a falar do setor público. Sim. Mas temos que olhar que não temos só o setor público, temos o setor privado e o setor empresarial público, que a designação é diferente, é subsídio de Natal. E não pagam em 3 prestações. Paga-se numa única prestação. Não, estava a referir-me ao contexto do setor público. Okay. Não, mas se calhar por ser funcionário público tem essa talvez, experiência. É por isso, não é? Mas está aqui a referir... Sim, o doutor falava também que há toda a necessidade das famílias elaborarem listas antes de irem aos supermercados, os mercados informais, e fixar-se ao produto que pretende adquirir. Quer dizer, ir com a ideia de que vou comprar um cartão de ovo é mesmo para ovo. Não chegar lá e depois criar outras ideias. Também Não pode haver excedente de compra. Sim. Devemos comprar o necessário. O necessário. Por quê? Porque se nós tivermos o excedente de compra, veremos que a situação estará um bocadinho complicada no que concerne às outras despesas. Tais despesas, como aqui o nosso economista já referiu, sobre os materiais didáticos, a nossa sorte, o nosso sociólogo disse, a nossa sorte é que passamos do mês de janeiro a preparação do material para o mês de agosto ou setembro. Isso faz muito bem. Isso deu-nos a preparação devida, porque anteriormente o que é que havia? Era sair do mês de dezembro, entrar para o mês de janeiro, com aquele apertar do cinto, ainda tinhas que pagar os primeiros meses da mensalidade e o material didático. Isso dificultava de uma forma a sustentabilidade do próprio cidadão que se encontra naquele momento a enfrentar a dificuldade. E o apertar do cinto. O apertar do cinto. Exato. Alguém entre os meus convidados viu o vídeo que viralizou nas redes sociais em relação ao cabaz
dados por uma instituição que continha produtos todos nacionais, produtos do campo. Foi uma má ideia? Qual é a percepção que tiveram? Boa ideia. Ótima ideia. Boa ideia. Um incentivo à produção nacional. Mas alguns É o seguinte, reclamaram e nós disseram não, que... não, É da opinião. a reclamação surgiu porque não estamos habituados. Não estamos habituados. E temos que criar hábito nas pessoas. Temos que criar esse hábito. Eu vi ali uma melancia, vi ali uma melancia, uma tinha banana, batata doce. tinha repolho. Substituímos o bacalhau para exatamente. os produtos nacionais. Eu não vi mal nenhum naquela muito bonito publicidade. isto. As empresas, e já pelos conselhos, as empresas não devem deixar de dar em cabazes, não devem. Devem deixar de importar ou colocar o que é de importação nos cabazes, mas sim para essa empresa que teve essa iniciativa muitíssimo boa. Primeiro, um incentivo à produção nacional. E depois, acaba dando o valor aos produtos como tais. E é isto que, por exemplo, vai trazer aquilo que é uma cadeia, o consumo de cadeias daquilo que é a produção nacional, que realmente deve existir cada vez mais. Eu vi, por acaso, e dei nota positiva, e cada empresa, cada empresário que nos tenha ouvido, então por ano que faça isso, e vai ser uma nota positiva pelo seu valor. Doutor, eu o subscrevo cabaz essa... não foi de menor valor econômico? Não é que tenha sido de menor valor econômico, é que tenha se ajustado a uma tendência atual de cada vez as pessoas consumirem o que é nacional. Ele Veio fez da uma melhor leitura interessante, sustentabilidade do questões consumo. de sustentabilidade e um incentivo às outras empresas que têm iniciativa de dar um cabaz para não perder de vista o que é nacional. Porque nós enfim, também de acordo às possibilidades, se calhar, da própria empresa que ofereceu o cabaz. Não é que tenha sido muito humilde. Aquele gesto é digno e nós estamos a partilhar no sentido positivo, que é uma forma de adequar. Porque, assim, no consumo, o consumo tem de variar de acordo às possibilidades das pessoas, de acordo à classe social, de acordo ao ordenado, de acordo ao rendimento. Nós não podemos gastar aquilo que não temos por simples facto de mostrar que durante a quadra festiva vamos gastar tudo e mais uma coisa e depois ficamos o tempo a contrair dívidas. Cabaz tinha batata, banana, Esse cabaz cebola, é dos mais nutritivos, dos tinha mais melancia. nutritivos. Peixe seco. É importante Apresentou bem incentivar isto. o peixe Doutor, seco. há outra situação que é preciso ter em consideração. Qual é a outra questão? Outra questão é de perceber que nós temos que começar cada vez mais a fazer um esforço de não depender exclusivamente do salário. É importante ter sempre, do salário, dos ordenados que se tem, ter sempre uma perspectiva empreendedora. Uma perspectiva de investir em alguma coisa que produza, mesmo que seja o mínimo. Se as pessoas têm que criar situações de janela aberta, uma janela, uma cantina, o que pode fazer para, digamos, agregar valor ao pouco salário, porque o salário quase que não chega para fazer face às despesas. Então, se o doutor está a dizer que o salário não chega, como é que vai empreender? Uma parte do que se ganha há que haver um esforço Mas financeiro ele ganha 70 mil quase. de se calhar pôr os filhos a fazerem cursos do pouco que se tem. Há cursos também, porque assim, também temos que entender que nós precisamos qualificar o capital humano em cursos técnicos profissionais. E há os centros técnico-profissionais que Temos até exemplos de os valores, superação. Há sim. tempos li uma história de um jovem que é um grande exemplo de superação, que fez a sua formação superior, foi técnico de frio, e ele foi pagando as suas propinas, conseguiu terminar o curso de Direito. Isso é um grande exemplo que nós temos de seguir. Às vezes nós olhamos apenas para as limitações, o governo tem de fazer isso e aquilo, mas o que é que as famílias fazem? Os orçamentos partilhados podem também ajudar nesta questão do consumo consciente? O O pai e a mãe têm orçamento de fazer. partilhado da família. Sim, dentro da família. Sim, ajuda muito. O marido e a mulher, este ganha 50, aquele 50, 100. Ou este ganha 150, aquele 100, 100, 250. E é Nos assim dias de mesmo, hoje. e é assim Muitas que famílias deve... já sobreviver à crise. Caramba, é assim que deve funcionar. Aliás, a É família assim que cresce deve assim. Vamos ouvir. É assim que deve funcionar, que não há bolso que deve pesar mais que o outro. Se, por exemplo, eu vou me ocupar na alimentação, então a senhora deve se ocupar no curso que estamos aqui a falar, cursos técnicos para os meninos, mas que deve existir essa divisão, deve existir esse entendimento. Ajuda também? Ajuda de que maneira? E não prejudica o bolso de ninguém. Não. É aí onde, por exemplo, se nós tivéssemos essa consciência, também o Natal não pesaria tanto assim. Porque a divisão ou a programação, sobretudo as festas, ao começar trimestralmente, há 3 meses, se o programa for este, tu tocas aqui, eu vou tocar aqui, então as coisas bem divididas, o bolso não pesava para as famílias. Aliás, Doutor, deve haver transparência em relação aos rendimentos de cada um. Faz favor, tem que haver transparência entre o casal. Se não há transparência, então há desconfiança. E ajuda quando a mulher
participa na Economia do lar. satisfação e na economia do lar. E depois é preciso ter em conta outro elemento. Esta família desenvolve mais rápido a sua vida. Por quê? Porque se for só o homem a fazer tudo, pequeno almoço é com o homem, a energia Mas é com também o pode-se homem, falar se for também a mulher a fazer tudo. também ela fica Aí está a igualdade. Mas é igual. igual, nós temos muitas famílias chefiadas por mulheres. Exato. Só por mulheres. Mas chefiada, é preciso ter muito cuidado. Ser chefiada não é a pessoa que tem melhor rendimento. Não é A- nessa a perspectiva que eu família- coloquei essa situação. Sim. Depois explico. Doutor, vamos, por favor. Se for uma família monoparental, Ah, sim. É nesse é contexto. uma coisa. Exato. Mas se não for monoparental, o homem tem que cumprir com o papel dele de homem em casa. Não podemos subverter aqui os valores. O homem deve desempenhar o papel de pai e a mulher desempenhar o papel de mulher. Mesmo que a mulher tenha melhor rendimento que o seu marido. Ok. Para haver respeito na família e para haver harmonia nesta Está família. bem. Doutor, sim. Eu gostaria de ressalvar aqui outra questão. Doutor partilha os seus rendimentos. O Partilho. recibo aí do salário Aliás, é apresentado. é apresentado e... Bom exemplo. Ela fica já com multicaixa, não, doutor? Não, até o código Tá com ele. Do Multibanco Express. Multibanco Express. Ok. Tem todos. Aliás, Bom exemplo. Bom marido. tem-se dito antes do... Não é aquele que oculta os rendimentos. Não. Será que ouvido? Antes do casamento, essa sustentabilidade do consumo, já estamos na sustentabilidade do consumo Consciente. ao domicílio. Antes do casamento, tem-se vários cursos dos noivos e fala-se muito da economia doméstica. E lá incentivam e ensinam, né, que todas as economias, todos os gastos, entradas e saídas dentro de uma casa deve ser partilhada. Se a esposa, se um dos cônjuges não trabalha, o outro sabe como suprir as necessidades daquele que trabalha. Ok? Como, por exemplo, cuidar de si, cuidar da pessoa que trabalha é uma grande ajuda que tem sido dentro de uma casa. Agora, quanto à partilha dos rendimentos, tem-se dito que quando esses rendimentos chegam em casa, o casal desenvolve-se melhor. Ok. O desenvolvimento de um determinado casal depende da partilha dos rendimentos. Exato. Doutor, Isso que o doutor disse é um exemplo de uma gestão, de um modelo de gestão financeira como participada. A tomada de decisões, muitos conflitos que existem entre os casais, resultam em parte da falta de transparência na gestão do pouco que se ganha. A esposa tem de saber quanto é que o marido ganha. Isso tem de ser transparente. São 300 mil quase. também tem que saber quanto é que a mulher Vice-versa, ganha. exatamente. Para em conjunto planificar, que nós estamos a falar aqui da programação. Olha, Quer dizer, nos 150, se ela tem Ganha 150. um salário de 150, Pois. já dá para retirar os 50 para os brinquedos. Exatamente. E o resto canalizar para as outras despesas. Exatamente, é a divisão de tarefas. A esposa, por exemplo, pode ocupar-se de questões de alimentação durante a quadra festiva e o salário do esposo servir para fazer face a despesas no mês de janeiro. Mas tem de estar tudo bem planificado. Concorre para a ideia da sustentabilidade e o consumo consciente. Consciente, exatamente. Concordo, Também, concordo. sobretudo, para a gestão participativa e que todo mundo se sinta compenetrado de modo transparente na tomada de decisões daquilo que são as questões cruciais da família. Mas podem fazer poupanças e, para aliás, outra despesa, porque há imprevistos também, nós temos que contar com imprevistos. E, aliás, há questões que têm a ver com a saúde, há questões que têm a ver com aqueles imprevistos, coisas não planificadas. Então, há necessidade de... O diálogo é importante. Nós temos que colocar o diálogo no centro de todas as decisões financeiras, porque é uma casa em espécie que funciona como uma empresa. Tem de ter a contabilidade devidamente organizada e tem de ter auditoria. Estamos a falar do casal. Quem é o auditor aí? É uma audição comparticipada. Comparticipada. Se calhar o filho mais velho também pode ser um auditor e ele também, de alguma forma, exercer alguma atividade que traz renda para a família. Mas depois se ouve que o salário do marido é sagrado. É sagrado na medida que ele é o provedor. Nós somos educados assim, é bíblico, cultural. ok. É cultural
que o homem seja o principal provedor por uma questão de expressão de macismo, da autoridade. E bíblico, doutor. É digno. Já que está com a palavra, as considerações finais. As considerações finais. Estamos a terminar, foi pouco? Não foi. Na televisão fala-se pouco, mas eu acho que foi dito. Mas deu para dizer o essencial. Sim, passamos sim, as suas considerações finais, doutor. Modestamente. E sim, pois, dizer que nós falamos da sustentabilidade, a quadra festiva é marcada por sentimentos de muito impulso e há despesas desnecessárias que são feitas a essa altura. Apela-se às famílias que haja sempre uma comparação dos preços, não comprar apenas o necessário, ver se isso é sustentável, olhar sempre para a programação financeira na perspectiva de que o salário de dezembro tem de fazer face à despesa do mês de janeiro, para que a família consiga passar esses momentos de forma equilibrada. O equilíbrio é o fator de tudo e aquilo que se ganha, o mais importante para evitar o conflito, tem de haver transparência e uma gestão comparticipada para todos. Vamos deixar o economista também dizer... Considerações sobre a sustentabilidade e consumo consciente. Que as famílias não comprem aquilo que têm já em casa para atrapalhar o seu mês de janeiro, que na verdade nem obstante a isso devem quebrar os seus gostos, suas preferências, suas compras, seus gostos, mas que vivam Natal, vivam as festas sobretudo como uma reconciliação, festa natalícia e sobretudo do Ano Novo, reflexões e para o Ano Novo, como fazer o que não se fez, projetar mais ainda, prever aquilo que deve se fazer. O resto é reflexão, é festa, é o mês de Menino de Jesus Cristo. Ok. As famílias não devem perder de vista que sempre que quiserem adquirir algum bem, há fatura. Sim. Entendo que um conselho para toda a família que vai fazer compras e que fez compras no dia 24 ou dia 25, que tivesse que exigir, e as que vão fazer na passagem de ano, que exijam também a respectiva fatura para poderem exigir os seus direitos quando eles forem violados. E também pediria à família angolana que não pode perder de vista com os excessos. Nada de excesso no fim do ano, excesso de consumo de bebidas alcoólicas, nada de emoção, porque apenas um final de ano não é o fim das nossas vidas, mas é a preparação para um ano novo com muita fé, perseverança e que as coisas vão mudar com trabalho. Ok. Doutor, há que pensar nos presentes, mas também ter a consciência do consumo. A consciência do consumo temos que pensar quase sempre, se não sempre, né? Porque tem-se dito que a nossa família angolana é maioritariamente a baixa renda, então o que devemos apelar é que a família gaste com consciência. E para já aqui também chamar uma atenção às sociedades ou às organizações não governamentais para que possam ajudar as famílias mais carenciadas nessa quadra festiva e que as famílias sejam sempre unidas e que as mesmas, nesta união, fortalecem um ambiente que Angola precisa. Obrigado aos quatro. Desejamos, se não estivermos mais juntos, exatamente, uma passagem de ano que auguramos que seja de paz, muito sucesso do ponto de vista profissional, que haja muito amor e muito dinheiro. Obrigado. Igualmente para si. Igualmente. Este foi mais um A Seguir da Televisão Pública de Angola, que refletiu o tema que tem que ver com a sustentabilidade nos presentes e consumo consciente, que teve a participação dos doutores Apolinário Wapota, economista, Muniz Bala, sociólogo, tivemos o Alberto Cachaquel Pedro, que também refletiu aqui como um dos integrantes deste painel, Luís Carlos, educador social, que contou connosco. O doutor Alberto é educador social, né? O doutor Muniz é o advogado. Pronto, eu não quero levar um processo sobre a troca de identidade. Exatamente. Então, estivemos consigo aí a acompanhar-nos. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A Televisão Pública de Angola vai continuar com a dinâmica informativa. Nós estaremos cá no próximo domingo com outro tema para ser refletido. Boa tarde, estamos juntos.